Entrará para a história, na minha avaliação, como um dos piores governos da história do país. Porque ele promoveu muita anarquia, muita divergência estéril no país, e ele alimentou, através de um processo que é cada vez mais estudado no mundo inteiro, não só no Brasil, deputado Áureo, que é o chamado processo da guerra cultural, onde se tentam construir realidades paralelas com base num conjunto de mentiras, alguns chamam isso de fake news, que é o gabinete do ódio que ele estruturou. E este gabinete do ódio tem sido investigado, obviamente, pela democracia, pelas instituições, pelo judiciário, porque isso é ruim para todos os brasileiros. Podem ser brasileiros de esquerda, de centro. Aliás, quero dizer ao colega que eu sempre defenderei o direito de que ele expresse suas opiniões. Jamais defenderei um processo autoritário no país que diga alguém de extrema direita, como o colega que me antecedeu, não deve ter lugar no Brasil que eu ajudo a construir. Aliás, eu tenho dito isso em diversas falas, deputado Áureo, que outro dos grandes erros do período do governo Bolsonaro foi a tentativa, por exemplo, eu peço um minuto para concluir, a tentativa de apropriar a bandeira do nosso país, que está ali atrás do senhor, como se ela pudesse ser a bandeira de um partido político. A bandeira brasileira sempre será de todos os brasileiros. Os de esquerda, os de direita, os de centro, os católicos, os evangélicos, aqueles que têm uma religião de matriz africana. Então, quando se tenta, dizer que há um Deus que poderia virar cabo eleitoral, é uma das grandes sequelas do bolsonarismo. Porque Deus é de todos nós, cada um com a sua fé. Deus não é bolsonarista. A arrogância é tanta, talvez a próprio desequilíbrio de opinião é tanto, que chego a este ponto, de tentar no próprio slogan, que trabalha a mitificação de uma pessoa que está encerrando, felizmente, o seu mandato agora, dia 31 de dezembro, trabalho a ideia de que Deus poderia ter um partido político, que Deus poderia ter uma escolha de governo. Não, isso é desrespeitar, inclusive, especialmente a fé do nosso povo. E o símbolo nacional a mesma coisa. Dito isto, presidente Áureo, dito isto, ministro Augusto Heleno, eu entendo que o Brasil precisa e deve continuar sempre fortalecendo o papel institucional e constitucional das Forças Armadas brasileiras, que são fundamentais para o nosso projeto de nação e que deve fazer todos os esforços para impedir a partidarização de uma pequena parcela das Forças Armadas que Bolsonaro tentou implementar durante o seu governo, e que foi um enorme prejuízo para o Brasil. Então, devolver a bandeira brasileira para todos os brasileiros, e concluo com isto, respeitar o papel constitucional das Forças Armadas e ter uma atitude construtiva em relação às Forças Armadas, impedindo qualquer partidarização das Forças Armadas. E, por fim, respeito pleno e integral à Constituição e respeito pleno e integral à Constituição brasileira. Respeito pleno e integral às eleições onde o povo brasileiro tomou a sua decisão. E por maioria, meu amigo e colega, deputado Coronel Armando, por maioria o povo brasileiro democraticamente, dentro da lei, dentro da Constituição, escolheu Lula para ser presidente. Os adjetivos de um adversário extremista, eu não vou me preocupar em rebater. Eu prefiro ficar com o julgamento do povo brasileiro, que por maioria entendeu que Lula, como eu, pensa que Lula é o melhor presidente para o país. E nós vamos governar o país para pacificar o país, para gerar empregos, para melhorar o salário das pessoas, para voltar a fazer investimento, para voltar a tornar o Brasil um país civilizado, onde todos possam conversar com todos, sem que alguns sejam os arrogantes que se acham os donos da verdade e que querem tirar uma parte do povo que, teoricamente, não teria o direito de opinar. Presidente, agradeço a vossa compreensão, percebendo que estamos aqui num debate construtivo, que, aliás, é a essência do parlamento, e agradeço a atenção de todos, agradecendo a atenção de todos que aqui ou em casa me ouviram. O governo Bolsonaro entrará para a história, na minha avaliação, como um dos piores governos da história do país.
porque ele promoveu muita anarquia, muita divergência estéril no país, e ele alimentou, através de um processo que é cada vez mais estudado no mundo inteiro, não só no Brasil, deputado Áureo, que é o chamado processo da guerra cultural, onde se tentam construir realidades paralelas com base num conjunto de mentiras, alguns chamam isso de fake news, que é o gabinete do ódio que ele estruturou. E este gabinete do ódio tem sido investigado, obviamente, pela democracia, pelas instituições, pelo judiciário, porque isso é ruim para todos os brasileiros. Podem ser brasileiros de esquerda, de centro. Aliás, quero dizer ao colega que eu sempre defenderei o direito de que ele expresse suas opiniões. Jamais defenderei um processo autoritário no país que diga alguém de extrema direita, como o colega que me antecedeu, não deve ter lugar no Brasil que eu ajudo a construir. Aliás, eu tenho dito isso em diversas falas, deputado Áureo, que outro dos grandes erros do período do governo Bolsonaro foi a tentativa, por exemplo, eu peço um minuto para concluir, a tentativa de apropriar a bandeira do nosso país, que está ali atrás do senhor, como se ela pudesse ser a bandeira de um partido político. A bandeira brasileira sempre será de todos os brasileiros. Os de esquerda, os de direita, os de centro, os católicos, os evangélicos, aqueles que têm uma religião de matriz africana. Então, quando se tenta, dizer que há um Deus que poderia virar cabo eleitoral, é uma das grandes sequelas do bolsonarismo. Porque Deus é de todos nós, cada um com a sua fé. Deus não é bolsonarista. A arrogância é tanta, talvez a próprio desequilíbrio de opinião é tanto, que chegam a este ponto, de tentar no próprio slogan, que trabalha a mitificação de uma pessoa que está encerrando, felizmente, o seu mandato agora, dia 31 de dezembro, trabalham a ideia de que Deus poderia ter um partido político, que Deus poderia ter uma escolha de governo. Não, isso é desrespeitar, inclusive, especialmente a fé do nosso povo. E o símbolo nacional a mesma coisa. Dito isto, presidente Áureo, dito isto, ministro Augusto Heleno, eu entendo que o Brasil precisa e deve continuar sempre fortalecendo o papel institucional e constitucional das Forças Armadas brasileiras, que são fundamentais para o nosso projeto de nação e que deve fazer todos os esforços para impedir a partidarização de uma pequena parcela das Forças Armadas que Bolsonaro tentou implementar durante o seu governo e que foi um enorme prejuízo para o Brasil. Então, devolver a bandeira brasileira para todos os brasileiros, e concluo com isto, respeitar o papel constitucional das Forças Armadas e ter uma atitude construtiva em relação às Forças Armadas, impedindo qualquer partidarização das Forças Armadas. E, por fim, respeito pleno e integral à Constituição e respeito pleno e integral à Constituição brasileira. Respeito pleno e integral às eleições onde o povo brasileiro tomou a sua decisão. E por maioria, meu amigo e colega, deputado Coronel Armando, por maioria o povo brasileiro democraticamente, dentro da lei, dentro da Constituição, escolheu Lula para ser presidente. Os adjetivos de um adversário extremista, eu não vou me preocupar em rebater. Eu prefiro ficar com o julgamento do povo brasileiro, que por maioria entendeu que Lula, como eu, pensa que Lula é o melhor presidente para o país. E nós vamos governar o país para pacificar o país, para gerar empregos, para melhorar o salário das pessoas, para voltar a fazer investimento, para voltar a tornar o Brasil um país civilizado, onde todos possam conversar com todos, sem que alguns sejam os arrogantes que se acham os donos da verdade e que querem tirar uma parte do povo que, teoricamente, não teria o direito de opinar. Presidente, agradeço a vossa compreensão, percebendo que estamos aqui num debate construtivo, e que, aliás, é a essência do parlamento, e agradeço a atenção de todos, agradecendo a atenção de todos que aqui ou em casa me ouviram. O governo Bolsonaro entrará para a história, na minha avaliação, como um dos piores governos da história do país. Porque ele promoveu muita anarquia, muita divergência estéril no país,
E ele Uai, seu app de vídeos curtos.